Bom dia, feliz Dia das Mães. Hoje nós estamos aqui nesse culto online sobre o Dia das Mães. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, nesta manhã, uma palavra de Deus para as mães, uma palavra de Deus também para os filhos, porque toda a palavra de Deus que vem para abençoar as mães, com certeza, ela vem para abençoar os filhos, E nós estamos aqui com essa mesa linda, abençoada. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Sandra, que preparou essa mesa para a glória e honra do Senhor. A Juliana também ajudou. Deus abençoe a vida das nossas amadas. Nós temos um chá aqui gostoso. Eu espero que você tenha preparado também uma mesa de café abençoada como essa mesa para a sua mãe, para a sua esposa, mãe dos seus filhos, para a sua avó. Amém? Que você tenha preparado uma mesa tão linda quanto essa para abençoar essa mulher que tem cuidado de você, que tem abençoado a sua vida, que tem sido exemplo do amor de Deus, da graça de Deus em favor da sua vida. Então, eu quero começar me servindo desse chá abençoado. É um chá muito gostoso. Você também, sirva-se daquilo que está aí nessa mesa abençoada, preparada pelos seus filhos, pelos seus netos, enfim, pelo seu esposo. Eu quero fazer uma troca aqui, porque eu preciso pregar, amém? E tomar esse chazinho junto com você. Glória a Deus. Enquanto isso, se você puder pegar a sua Bíblia e abrir no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, nós vamos meditar um pouco nesse texto, amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Irmãos, não tem como falar de mães e não falar de Ana. Uma das mulheres na Bíblia que o que ela mais queria era ser mãe. Era uma mulher estéril. E o texto da palavra de Deus que nós vamos ler aqui, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso de número 2 diz assim. Deixa eu tomar um golinho aqui desse chá abençoado. Muito bom. Glória a Deus. Pois se você quiser eu passo a receita. Diz assim, Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, primeiramente nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por este dia tão abençoado, por este culto do Dia das Mães. Louvamos ao Senhor pelas mães que nos assistem nesta manhã, pelas avós que nos assistem, pelas esposas que nos assistem, e pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre cada mãe, sobre cada mulher que está assistindo esse culto, aquelas que já tiveram a honra e o privilégio de gerarem filhos e aquelas que ainda não são mães, mas que elas também venham desfrutar dessa promessa, dessa palavra, para que no tempo que o Senhor conceder a essa dádiva, que ela possa ter essa direção do Senhor para educar bem os seus filhos no caminho santo do Senhor. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Vamos meditar um pouco nesse texto, né? Ana, como eu já disse, Ana era estéril. E ela desejava muito ser mãe, né? Ela tinha o sonho de ser mãe. Eu quero lembrar vocês que naquela sociedade, né, naqueles dias, não ter filhos era uma desgraça, era algo terrível, né? Era como se a pessoa fosse amaldiçoada. Por quê? Porque a maternidade significava a realização do propósito de ser mãe, né? De ser mulher, né? De gerar um filho, de poder educar, principalmente educar uma criança nos caminhos do Senhor, principalmente ser instrumento nas mãos de Deus para criar, educar um filho para a honra e glória do Senhor. Lembrando que nesses dias, né, eles aguardavam o quê? Eles aguardavam a promessa do Messias, né, conforme a profecia de Isaías. Eles aguardavam aquele que viria redimir o povo de Deus. Então eu acredito, amados, que naquela época toda mãe, toda mulher quando gerava, ela tinha no coração esse sonho de estar ali gerando o Filho de Deus, como aconteceu com Maria, né? Embora Ana não tenha gerado o Filho de Deus, né, como Maria gerou a Jesus, Ana gerou Samuel. Deus atendeu o desejo do coração dessa mãe e ela gerou um dos maiores profetas da palavra de Deus, né, um grande homem de Deus, enfim, juiz, né? E ela teve essa honra, esse privilégio para a glória de Deus, né? E para piorar as coisas, Ana tinha uma rival que vivia dentro da sua casa, né? Um inimigo, né? Uma rival que a atormentava constantemente, né? Provocava Ana, né? Que era Penina, a segunda esposa de seu marido. E Penina provocava muito Ana, lembrando-a o tempo todo de que ela era estéril, né? Lembrando ela de sua esterilidade, como nós vimos aqui nos versos 6 e 7. E o que Ana faz? Ana, ela ora a Deus. Ana orou ao Senhor. O verso 8 do texto que nós lemos diz assim, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, verso 9, certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto. Amados, Ana orou. Ela orou amarguradamente, né? O texto fala que ela orou com alma amargurada, né? Aqui traz uma lição para nós, né? Algumas pessoas pensam, algumas pessoas acreditam, né? Que nós precisamos estar alegres para falar com Deus, né? Que quando nós vamos orar, quando nós vamos dirigir a Deus, né? As nossas orações, nós precisamos estar com a alma alegre, né? Com o espírito feliz, né? Mas o texto bíblico fala exatamente o contrário, né? Algumas pessoas acreditam, né, que para você orar, para você colocar a Deus, apresentar a Deus a sua necessidade, não pode haver nenhuma dúvida no seu coração. E nós vemos aqui exatamente o contrário. O texto bíblico mostra para nós que Ana estava amargurada de alma, estava batida. O texto mostra até que fazia dias que ela nem comia, de tão abatida que essa mulher estava. Mas nós vemos aqui o quê? Que isso não é verdade, né? Que você pode sim entrar diante de Deus com a alma batida, com o coração triste, até mesmo com uma certa dúvida. O que você não pode permitir é que essa amargura, essa tristeza, essa provocação que você está sofrendo, você não pode permitir que essas coisas, até mesmo essa dúvida, né? Será que Deus vai me atender? Será que Deus não vai me atender? Será que Deus vai conceder esse desejo do meu coração? Será que Deus não vai conceder? Mesmo que haja esse tipo de questionamento no seu coração, o que você não pode permitir é que isso venha impedir você de orar. Amém? Isso não pode ser motivo
para você não orar, isso não pode ser motivo para você não buscar a Deus, isso não pode ser motivo para você não confiar no Senhor, amém? E Ana, ela ora a Deus, né? Mesmo com toda a frustração, né? Por não ser mãe, por causa de toda a perturbação, ela não deixa de buscar Deus, né? Como o texto revela aqui para nós todos os anos, né? Ela sobe até o templo, né? Junto com seu esposo, junto com a rival, né? E ela sobe ali para adorar ao Senhor. Então não permita que nada te afaste de Deus. Não permita que nada venha impedir você de estar na presença de Deus, de estar congregando na casa do Senhor, né? Estamos aí nesse tempo de isolamento social, mas quando esse tempo passar, nós iremos voltar aos cultos presenciais e que você esteja firme, adorando a Deus, glorificando a Deus, no culto ao Senhor, amém? Colocando diante do Senhor a sua necessidade, derramando o seu coração, mesmo que a sua alma esteja amargurada, como estava a alma de Ana, amém? Derrame o seu coração diante do Senhor, né? E Ana aqui, ela foi ousada, ela fez um voto, né? Diz aqui o texto que ela diz assim, ó, deixa eu até pegar aqui direitinho. Verso 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana ora a Deus, busca a direção de Deus e ela faz um voto ao Senhor. Ela faz um voto ao Senhor. E ela vota a Deus o quê? Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Eu não falei no início, mas o tema dessa mensagem é mães ousadas. Amém? Mães ousadas. E a exemplo de Ana, Deus ele espera que nós mães sejamos ousadas, né? Que nós tenhamos a ousadia de devolver a Deus os filhos que ele tem nos dado, né? Eu quero dizer para você que ser mãe é uma dádiva de Deus, né? É um presente de Deus, uma graça de Deus. E há vários tipos de mãe, né? Existe a mãe que gera um filho no seu ventre, né? Que é chamada de mãe biológica. Existe a mãe de adoção, né? Aquele filho que foi gerado no coração, né? Aquele filho que foi tão desejado, tão querido, e depois de muita busca, né? De busca em oração, muitas das vezes, né? Deus prepara uma criança para você adotar, não é verdade? Mãe de adoção. Temos também mãe espiritual, não é verdade? Eu tenho vários filhos, né? Espirituais. Sou mãe biológica, tenho 2 filhos, né? Que Deus me deu a graça de gerar no meu ventre, né? Mas também tenho filhos espirituais, né? Os amados da igreja, né? E esses filhos espirituais, eles não têm idade, né? As crianças da igreja, os juniores da igreja, os jovens, os adolescentes, os adultos também, né? Nós temos os filhos espirituais adultos, né? Aquela irmã, né? Eu como mulher estou sempre aconselhando, sempre orientando, né? Os homens da igreja, meu esposo sempre orientando, sempre aconselhando, né? E isso é bom, é uma grande alegria, né? Tem a Pãe, né? Pãe, aquela mãe que é mãe e pai, né? Que criou o filho ali sozinha, né? Sem a presença de um homem, mas não deixa de ser mãe, não seja de ser responsável pelos seus filhos, né? Tem os pais que também são pais solteiros, não é verdade? Que criam os seus filhos sem a presença de uma figura feminina, né? De uma mulher, e louvado seja Deus por eles também. Eu coloquei mãe do coração, eu já falei, a mãe biológica, mãe espiritual, tem a avó-mãe, né? Quantas vós que criam os filhos, os netos, melhor dizendo, quantas vós que criam os netos, né? Vó-mãe, seja qual for o tipo de mãe que você seja, que você é, eu quero te dizer que é uma grande honra, grande privilégio que você recebeu do Senhor, amém? Cuide dessa criança, cuide desse filho, amém?
independente do tamanho que ele está, da idade que ele está hoje, porque você é um instrumento nas mãos de Deus para criar, educar, instruir aquele que Deus com certeza tem grandes planos para a vida dele ou para a vida dela, né? Seja um menino ou seja uma menina, amém? Então, como eu estava dizendo, Deus espera que nós mães sejamos ousadas como Ana. Por quê? Qual foi a ousadia de Ana? Aquilo que ela mais queria era ser mãe, não é verdade? Faz um voto, e o voto dela é extremamente ousado. Por quê? Senhor, se me deres um filho homem, eu o devolverei a ti. Amados, olha que fé, que decisão. Aquilo que ela mais queria, ela pede para Deus e assume com Deus o compromisso de devolver o maior sonho da vida dela, que era ser mãe, né? E ela devolve esse menino, né, o profeta Samuel, a Deus, né? Falando de ousadia, Isaías capítulo 40, verso 31, a palavra de Deus fala assim, ó: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, né? Voam bem alto como águias. Amados, nós vamos tirar algumas lições aqui da mamãe águia, né? Algumas lições para nós mamães, para que nós sejamos instrumentos mais abençoados nas mãos de Deus e abençoadores da graça de Deus em favor dos nossos filhos, né? Deus está procurando mães que ousem colocar o ninho dos seus filhos nas alturas, longe dos predadores, porque é assim que a águia faz com os seus filhotes, né? Ela constrói o seu ninho nos penhascos mais altos, né? Nos lugares mais elevados, para que os seus filhotes estejam protegidos, né? Dos ataques dos predadores, né? E como diz o texto do profeta Isaías, né? Aqueles que esperam no Senhor são como a águia. Amados, nós mães somos como a águia no Senhor, porque nós esperamos em Deus o melhor de Deus para os nossos filhos. Eu falo como mãe, serva de Deus. Eu sou mãe, sou uma serva de Deus, né? Sou uma pastora, prego a palavra de Deus, mas como mãe, o que eu mais almejo é a graça de Deus, o favor de Deus, o trabalhar de Deus, o cumprimento dos planos e dos propósitos de Deus na vida dos meus filhos, né? E Deus, assim como a águia, Deus, ele renova o nosso vigor, né? Renova as nossas forças. Porque às vezes os filhos dão tanto trabalho, não é verdade? Mas eles dão tanto trabalho para nós mamães, que a gente precisa de um renovo. A gente precisa de um novo vigor. Nós precisamos ser revigoradas, né? Na nossa força, na nossa determinação, na nossa fé em relação aos nossos filhos, né? E da mesma maneira que Deus revigora, revigora a águia, ele revigora também a nós, né? Aqueles que esperam no Senhor são como a águia, né? Porque são renovados no Senhor. A águia é uma pedagoga de Deus, né? Que nos ensina muitas e valiosas e preciosas lições, onde a gente vai meditar um pouquinho nessas lições nessa manhã. A lição mais importante que a águia nos ensina é como ela trata os seus filhotes, amém? Nós vamos meditar um pouco nessa manhã, nesse cuidado, né? Nesse zelo que a águia tem com os seus filhotes, né? Então nós temos aqui 5 lições, né? Que nós vamos meditar acerca da maneira como a águia ensina os seus filhotes. E nós, mamães, pela palavra de Deus, receberemos também a instrução de Deus para cuidarmos dos nossos filhos, amém? Então, a primeira lição é a proteção. Como que a águia protege os seus filhotes? No livro de Jó, capítulo 39, verso 27 e 28, a palavra de Deus diz assim: é porque você manda que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada e ali passa a noite.
uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Jó está dizendo para nós aqui que a águia constrói o seu ninho nos penhascos, né, nos lugares mais altos, né? Ali ela constrói o que? Uma fortaleza rochosa que vai proteger o seu filhote, né? Coloca nos rochedos mais altos, né? Ou seja, para livrar, para proteger os seus filhotes dos predadores, né? Daqueles que querem destruir os seus filhotes, que querem comê-los, né? Na verdade. A proteção dos filhotes é uma das providências mais importantes na vida da águia. Ela não constrói o ninho em lugares vulneráveis. Ela não deixa os filhotes expostos às feras. Ela os cerca de cuidado, construindo o ninho em lugares seguros. Amados, amadas, né? Falando com mamães, uma das maiores tragédias da sociedade dos nossos dias é que os pais, eles não se preocupam em colocar o ninho, né, entre aspas, né, o ninho dos seus filhos em lugares seguros, né? Às vezes, né, o pai, a mãe, ele tem a falsa ideia de que deixando o filho dentro de casa, né, porque consegue enxergar o perigo somente lá fora, né? Então, meu filho não sai na rua sozinho, o meu filho, ele não vai para o mercado sozinho, sempre está comigo, então a proteção do meu filho está dentro de casa. Amados, amadas, isso é uma grande ilusão, porque uma criança dentro de casa com o celular na mão, ligado a uma rede de Wi-Fi, ela está correndo, às vezes ela está correndo até mais risco do que uma criança que está andando de bicicleta na rua. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? A criança precisa estar protegida, precisa olhar o que ele está assistindo, precisa olhar o que ele está vendo, o que ele está conectando, porque às vezes ali, através das redes sociais, através de um celular, de um tablet, de um notebook, de um computador, ele está correndo muito mais risco do que se estivesse na rua jogando futebol, andando de bicicleta, ou enfim, fazendo qualquer atividade, brincando de casinha, qualquer atividade ao ar livre. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Muitos estão mais preocupados com o sucesso dos filhos, né? Por exemplo, está mais preocupado com os estudos do filho, está mais preocupado com a faculdade do filho, o curso que ele vai fazer, em que ele vai se profissionalizar, né? Ou seja, está mais preocupado com a carreira profissional dele do que com a salvação da alma, não é verdade? Nós que somos cristãos, a nossa maior preocupação, né? Nossa maior preocupação em casa, com a nossa família, né? Com aqueles que nos cercam, né? Porque a preocupação da salvação não é só com a nossa família, mas como nós estamos num culto do Dia das Mães, eu vou focalizar mais em filhos. Mas essa preocupação é para os nossos amigos, é para com os nossos familiares, é para com todos aqueles que nos cercam, né? Com o nosso próximo, porque nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos falar do amor, da graça de Deus, a salvação, ou seja, o perdão dos nossos pecados através da fé em Jesus Cristo, né? As boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, né? Então, estou mais preocupado, como eu estava dizendo, com a educação dos filhos, com os estudos, com a faculdade, né? Com a carreira profissional, do que com a alma deles, né? Essas coisas são importantes, né? Eu não estou dizendo que o estudo do seu filho não é importante, a carreira profissional do seu filho não é importante, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é importante sim, mas mais importante do que isso é a salvação da alma dele, né? Eu particularmente, eu não sonho que os meus filhos seja médico, engenheiro, eu não almejo essas coisas para os meus filhos. Eu almejo, que eu mais oro, que eu mais peço para Deus é a salvação da alma deles. Porque a partir do momento que eles estiverem em Cristo, a partir do momento que eles andarem pela fé em Jesus Cristo, a partir do momento que eles buscarem a presença de Deus, que eles viverem para a glória de Deus, eles poderão ser aquilo que eles quiserem. Não é verdade? Eles poderão ser aquilo que eles quiserem, desde que seja para a glória de Deus. Sonha ser médico, engenheiro, um arquiteto, uma blogueira famosa, né? Porque hoje os jovens gostam muito de redes sociais,
né, um arqueólogo, que seja o que for, mas que seja para a glória de Deus, amém? Que os sonhos de Deus, que os projetos de Deus, que os planos de Deus estejam no coração dos nossos filhos. Porque todo sonho que for colocado no coração do teu filho, todo projeto que for colocado no coração do teu filho por Deus, amém? Guarda isso no seu coração. Todo sonho, todo projeto que Deus colocar no coração do seu filho, que Deus colocar no coração da sua filha, que Deus colocar no coração do seu neto ou neta, Ele vai dar condições para que ele venha executá-lo, para que ele venha viver, amém? Por isso que, como eu disse para vocês, minha maior preocupação é a salvação dos meus filhos, amém? Eu coloquei aqui, essas coisas são importantes, mas a salvação é mais importante, pois se trata da eternidade deles, né? Não somente dessa vida aqui, nessa terra, que vai passar, mas a eternidade, né? Eu coloquei aqui, ó, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não construiu o ninho dos seus filhos em lugares altos, né? Edificou o ninho deles perto dos predadores, né? Por quê? Porque o inimigo estava dentro da casa de Davi. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13, né? Nós temos a história de Aminon e Tamar, esses dois meio-irmãos, né? Ambos filhos do rei Davi, com mães diferentes. E é uma história, irmãos, trágica, né? Diz assim, ó, 2 Samuel capítulo 13, a partir do verso 1. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, né, muito astuto, algumas versões colocam. E ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia? Ó filho do rei, por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma da sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Eu vou parar por aqui. Amados, quem é Jonadab? Jonadab, ele é primo de Aminon. Ele é filho de Simeia, um dos irmãos do rei Davi. Voltando lá no primeiro livro de Samuel, nós temos que quando Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um rei, né? Lembra que Saul havia desagradado a Deus, não estava mais andando segundo a vontade do Senhor, então Deus rejeitou a Saul e tomou a decisão de ungir um outro rei, né? Um homem que seguisse segundo a vontade do Senhor, que obedecesse, né, a vontade de Deus, né? E ele chega na casa de Jessé, vem o mais velho, né, o Eliabe, se não me falha a memória, depois vem o segundo, vem o terceiro, e todos os filhos de Davi passam, né? E com certeza esse Simeia, ele passou ali na frente do profeta e não foi escolhido. Até que Jessé fala: olha, eu tenho um filho caçula que está lá no pasto cuidando das ovelhas, né? Então Samuel disse: manda chamá-lo, né? Interessante que essa posição aqui, esse relato, né, da palavra de Deus, leva a gente a imaginar que em algum momento, talvez, esse Simeia, irmão de Davi, tenha contado isso para os seus filhos. E Jonadab, né, ele provavelmente sabia dessa história, que o pai dele poderia ter sido o rei de Israel, mas não foi escolhido por Deus.
enquanto que o seu tio foi escolhido, né? No caso aqui o rei Davi. E nós vimos que essa serpente, né? Esse menino, esse homem maligno, né? Estava dentro da casa do rei Davi. E nós observamos que o rei, ele não tinha tempo, né? Ele não parou para olhar para o seu filho Aminon, para observar o que estava acontecendo com ele, porque o texto fala, né, que Jonadab havia observado que ele estava emagrecendo, né? E ele pergunta, né, por que você está emagrecendo tanto, né, dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Amados, nós precisamos dar atenção para os nossos filhos. A gente precisa observar o que está acontecendo com eles. Precisamos sentar, conversar com eles, né? Perguntar, aconselhar. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, né, como pais, como mães, né, dos nossos filhos que somos, amados, o diabo sempre tem um agente dele ali por perto. Por isso que a águia tem esse cuidado de colocar o ninho dos seus filhotes nos lugares altos, né? Isso simboliza a proteção que os filhos precisam. E nesse caso aqui, Davi, ele não teve esse cuidado de construir o ninho dos seus filhos em lugares altos, né? Ele edificou o ninho perto dos predadores, né? Esse sobrinho de Davi, esse primo de Aminon, com certeza vivia ali dentro do palácio, andando, né? E para dar toda a atenção para Aminon, ouve, né, todo o desabafo do coração de Aminon ali e dá um conselho terrível, né, um conselho terrível. Depois você lê o segundo Samuel capítulo 13, lê todo na sua casa, que essa história é terrível, mas traz lições maravilhosas para nós no que diz respeito essa proteção que nós precisamos dar aos nossos filhos, no sentido de estar sempre perto deles, observando o que está acontecendo com eles, aconselhando-os, orientando-os segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Porque o que aconteceu? Aminon, infelizmente, ele seguiu o conselho do primo maligno e estrupou a sua meia-irmã. É triste isso, mas infelizmente aconteceu. Amém? Eu coloquei aqui, Davi não tinha tempo para conversar e aconselhar o seu filho Aminon, mas a serpente, né, Jonadab, estava ali perto e era só ouvidos, né, e trouxe esse conselho terrível, maligno, que destruiu não só a vida do menino, porque resultou em morte, e a menina, né, foi estuprada pelo próprio irmão, né. Depois você lê a história, porque é um ensino, uma direção, uma instrução da palavra de Deus muito preciosa para nós, né? Na casa de Davi tem traição, tem estupro, tem assassinato, conspiração, derramamento de sangue, morte. Tudo isso porque tinha uma serpente, né? O primo Jonadab aqui, no ninho ali dos filhos do rei, né? Precisamos orar para Deus tirar a serpente da vida dos nossos filhos, né? A gente precisa ter esse cuidado de saber com quem que seu filho está andando, com quem ele anda conversando, né? O que ele está assistindo, a quem ele está ouvindo. É muito importante nós estarmos atentos a isso, para que os Jonadabs, né, as serpentes, né, não estejam ali dando esses péssimos conselhos aos nossos filhos, né? A família de Davi é um constante alerta para que pais e mães coloquem o ninho dos seus filhos em lugares altos, né? Ou seja, longe dos predadores, longe das serpentes, né? A segunda lição que nós aprendemos aqui com a águia é o exemplo, né? Deuteronômio capítulo 32, versos 10 e 11 diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, e o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, né? Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Amados, a lição que nós tiramos aqui da águia, né? Essa segunda lição diz respeito a exemplo, né? A primeira é proteção, segunda exemplo. Quando os filhotes da águia já estão grandes,
Na hora de sair do ninho, ela começa a voar sobre a ninhada, mostrando a eles, né, através do exemplo, mostrando a eles que é hora de sair do ninho, né, que é hora de sair para a vida. Ela ensina os filhotes como voar. E ela faz isso como? Através do exemplo. Começa a voar, pairando, né, ali sobre o ninho, ensinando para eles que eles precisam também, a exemplo dela, voar, sair daquele ninho. E o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única maneira eficaz de fazer. Amados, a gente pode ensinar muitas coisas para os nossos filhos de várias maneiras, né? Por exemplo, você pode comprar um bom livro para o seu filho ler, né? Eu tenho mania de fazer isso, embora eles não leem, mas eu sempre estou dando livros, porque eu tenho esperança que um dia eles despertem para a leitura, né? E porque eu gosto muito de ler, eu aprendo muito com os livros, isso é muito importante para mim. Mas, como mãe, o melhor exemplo, ou melhor, a melhor maneira de eu ensinar os meus filhos é através do meu exemplo. Não adianta nada eu dizer para os meus filhos fazer coisas que eu não faço, não é verdade? Então, pelo menos o exemplo de leitura eles têm, né? Porque eu tô sempre com o livro na mão, né? Compro muito livro, né? Tô sempre lendo, enfim. Então, o exemplo não é a única maneira de ensinar, como eu estava dizendo, mas é a maneira mais eficaz de nós ensinarmos os nossos filhos, né? Muitas vezes, os filhos tornam-se rebeldes porque os pais falam uma coisa e vivem outra, não é verdade? Aquela famosa frase, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não funciona. Não funciona. O que realmente funciona é ser exemplo, amém? Os pais precisam viver o que ensinam. A vida dos pais não pode negar os seus ensinos. Aquilo que eu ensino para os meus filhos, eu não posso negar com a minha atitude, com o meu comportamento contrário àquilo que eu estou ensinando. Não pode haver incoerência, mas eu preciso viver uma vida coerente com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu falo. Isso é muito importante, porque é isso sim que vai trazer resultados positivos na vida deles. Eles podem nem fazer, tá bom? Eles podem nem praticar o que você está fazendo, mas eles sempre vão saber: o meu pai agia dessa maneira, a minha mãe agia dessa maneira. Meu pai sempre foi honesto, sempre foi trabalhador. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus. Meu pai sempre foi um exemplo de honestidade. Ele pode nem praticar, mas ele tem um exemplo. Ele não pode negar que você fazia. Ele não vai poder negar que você vivia de acordo com aquilo que você ensinava. Amém? E isso é muito importante. Provérbios capítulo 22, verso 6 fala assim, ó. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Educar, ensinar a criança no caminho significa andar junto com ele. Não é simplesmente apontar o caminho e dizer, ó, aquele é o caminho bom, siga por ele. Não, eu preciso tomá-lo nas mãos e caminhar junto com ele. Não adianta eu falar assim pro meu filho, olha, vai ler a Bíblia, se eu não leio a Bíblia. Vai orar, se eu não oro. Amém? Eles precisam me ver lendo a Bíblia, eles precisam me ver orando e principalmente eles precisam me ver praticando aquilo que a Bíblia ensina, né? Às vezes, né? Principalmente quando eles entram na adolescência, porque quando eles são pequenininhos eles não questionam muito a gente. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Quando eles entram na adolescência, tudo aquilo que você ensinou para eles volta, porque aí eles se tornam o quê? Um espelho, né? Eu sempre falei para os meus filhos que não se deve gritar. Sempre falei isso. Mas, de vez em quando, a doninha aqui grita. Hoje, graças a Deus, até louvo a Deus pela vida deles, porque quando eles me chamam a atenção, para mim é bom, porque eu vejo que eu tô saindo ali do meu exemplo e volto pro meu comportamento de um bom exemplo. Mãe, você tá gritando. Aí eu paro tudo, falo, ó, perdão. A mãe gritou, não se deve gritar. Aí eu volto, retomo tudo, falando baixo, mais tranquilo e tal. Por quê? Eu não posso destruir
aquilo que eu estou ensinando para eles, né? Às vezes, né, tem pais que quando fica bravo, o filho ou a filha vai chamar atenção em relação a alguma coisa, tipo assim, por exemplo, eu na minha casa eu não gosto que come no sofá, né? Tem que comer na mesa. E não adianta nada eu exigir isso dos meus filhos, fazer o meu prato e sentar no sofá, né? Então, às vezes o meu esposo faz isso, senta no sofá, eles falam, mãe, o pai tá no sofá, né? Ele levanta rapidinho e vem pra mesa. Por quê? Porque é uma ordem estabelecida da casa pra gente ter ali, na hora das refeições, a família toda junta, né? Isso é muito importante, faz muito bem, né? Porque ali você tá vendo os filhos olhando no olho, observando, né? Tá emagrecendo, tá engordando, tá doente, não tá comendo. Então ali você tem essa oportunidade de observá-los melhor e poder conversar com eles, né? Então eu não posso quebrar, porque tem pais que falam assim, era isso que eu queria dizer. Não, eu sou o dono da casa, eu que ponho a comida na mesa, eu posso sentar onde eu quiser comer. Não, você está quebrando tudo que você ensinou de bom para ele. Amém? Tudo bem, você é o cabeça, você coloca a comida na mesa, né? Ninguém está dizendo isso, mas você precisa ser um bom exemplo, não é verdade? Então você precisa, então se o seu filho ou sua filha, seja você pai, seja você mãe, se ele te chamar atenção em alguma coisa que você ensinou para ele e você está descumprindo com o combinado, seja humilde, reconheça e fala, filho, filha, você está certo. Não foi assim que o pai ensinou, não foi assim que a mãe ensinou, você está certo e eu estou fazendo errado e eu vou agora fazer certo. Amém? Porque você não pode destruir esse alicerce que você está construindo na vida dele, sólido, reto, né? E principalmente para a glória de Deus. Amém? Então o exemplo é mais importante do que as nossas palavras. Amém? Não pode haver incoerência naquilo que eu falo com aquilo que eu faço. A terceira lição é a disciplina. Amém? Às vezes os filhos rejeitam seguir o ensino e o exemplo dos pais, não é verdade? Por mais que você fale, por mais que você ensine, por mais que você dê o exemplo, eles escolhem não seguir o seu exemplo, né? Alguém discorda disso? Não é verdade? Eu acredito que ninguém discorda disso. Mas o que fazer então nessas horas? Nossa, pastor, eu estou dando exemplo, estou ensinando, estou fazendo direitinho, mas mesmo assim o meu filho não está me obedecendo, não está seguindo o meu exemplo, né? Como que a águia faz? Quando os filhotes não querem seguir o exemplo da mamãe águia, ela aplica disciplina. Ela tira a penugem do ninho dos filhotes, deixando apenas as farpas, os espinhos, né? E aqueles gravetos pontiagudos. Ela tira todo o conforto dos filhotes. Ela tira todo o conforto dos filhotes, né? A hora que eu estava lendo isso aqui, estudando, né? Eu fiquei pensando, isso daqui é uma grande verdade. É uma grande verdade. Por que os filhos hoje demoram tanto para sair da casa dos pais? Antigamente, né, os filhos eles não viam a hora de fazer 18 anos para pular fora do ninho, não é verdade? Hoje não, com 30, 20 e poucos anos, 30 anos, né? Às vezes até com mais idade. Eu tenho uma amiga que o filho dela já está com 32 anos e não casou ainda. Por que eles demoram tanto para sair do ninho hoje? Você já até sabe a resposta, né? O conforto. O conforto. A águia, essa mamãe, ela é muito sábia, né? Ela vai lá e ela começa a tirar toda a penugem, né? Começa a tirar tudo que traz conforto dentro daquele ninho e só deixa ali os espinhos, só deixa aqueles gravetos pontiagudos. Porque enquanto houver conforto, aquele filhotinho não vai sentir, ele não vai sentir nenhuma vontade de sair dali. A mamãe está trazendo comida, a mamãe está alimentando, ali ele está quentinho, está protegido, vou sair dali por quê? Não é verdade? A mesma coisa para nós, amados. Por que os filhos demoram tanto para sair da casa? Por causa do conforto, né? Muitas vezes o filho já está com 18, 19, 20 anos, né? Não trabalha, né? Não trabalha, às vezes nem estuda, não é verdade? Mas tem internet, TV a cabo, roupa lavada, comidinha fresquinha na hora certa, né? E detalhe, né? Mãe tem aquele hábito
Vai no mercado, você já sabe o que eu vou falar. Ai, ele gosta dessa marca. Ai, ele gosta desse produto. Não é assim? Culpada. Muitas devem estar levantando o dedinho junto comigo, né? Culpada. Amados, a gente precisa, né? Quando chega na hora, a gente precisa começar a tirar o conforto, não é verdade? Tem celular de última geração, né? Já tá com 20 anos nas costas, né? Mas o pai e a mãe vai lá, faz o crediário, compra, né, em N prestações e dá o notebook, dá o celular de última geração, aquilo que ele quer, né? E detalhe, eu coloquei aqui, ó, e quando saem, né, às vezes o filho até sai de casa, na verdade, ele sai, mas ele acaba voltando. Quantos filhos que saíram de casa, né, mas viram que não é fácil ter Wi-Fi, né, ter TV a cabo, ter uma boa comida, casa limpa, roupa lavada, né, eles viram o quanto que isso custa e eles acabam voltando para casa dos pais porque não querem perder o conforto, né, acabam voltando, né. E a gente precisa, irmãs, né, pais, mães, né, a gente precisa, não é fácil, mas nessas horas a gente precisa tirar o conforto. Você quer o Wi-Fi, meu querido? Vai pagar. Você quer um celular de melhor geração? Vai trabalhar. Amém? Tudo que você quiser, meu querido, trabalhe. Você precisa aprender quanto custa, não é verdade? Não estou dizendo que isso seja fácil, tá bom? A gente precisa pedir todos esses exemplos, né? Desculpa, todas essas lições que eu estou transmitindo, a lição da proteção, a lição do exemplo, a lição da disciplina, né, da águia, né? Todas essas lições que a águia nos ensina, nós, pais e mães, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da força de Deus, do poder de Deus, pra gente colocar tudo isso em prática, porque não é fácil não é verdade? Não é fácil, né? O coração, né? O meu esposo sempre costuma dizer que Deus é pai e não mãe, né? Porque mãe cede muito. Ele fala, por isso que Deus é pai, né? Deus, ele disciplina, Deus, ele corrige, Deus, ele castiga, porque ele ama, né? É isso que diz a palavra, né? Quando os filhos não obedecem aos pais, né? Quando os filhos não obedecem aos pais, o conforto precisa ser tirado, amém? O conforto precisa ser tirado, eles precisam ser disciplinados, né? Voltando aqui à águia, ela não poupa os filhotes dos espinhos. Há momentos que a única linguagem que os filhos entendem é a comunicação da disciplina, não é verdade? Quando você fala para ele, você está pedindo para ele fazer uma determinada coisa, não faz. Quando você fala, vou tirar, né, o conforto, né, vou tirar o celular, vou tirar o tablet, vou tirar o videogame, vou tirar isso, vou tirar aquilo, aí eles prestam atenção no que você está falando. Deus é a mesma coisa, né? Ele corrige disciplina a nós, seus filhos, porque quando Deus entra com a disciplina, a gente passa a ouvir a voz de Deus, né? Eu coloquei aqui, ó, peca contra os filhos, pai e mãe que coloca o filhinho dentro de uma estufa, né? Ah, esse é o meu filhinho, essa é a minha filhinha, ninguém tasca, ninguém corrige, ninguém chama atenção. Não, porque se você não disciplinar ele dentro de casa, ele vai ser disciplinado lá fora. E a disciplina lá de fora é sem compaixão, é sem misericórdia, tá? Em casa, você vai ensinar com amor, né? Você vai disciplinar com amor, mesmo tirando aquilo que ele mais gosta, né? Tirando esse conforto, como eu disse, mas você vai fazer isso com amor. Lá fora, não. Lá fora ele vai perder, vão tirar dele e ainda vão escarnecer dele. Amém? Não vai ser por amor, não. Filhos sem disciplina não amadurecem. Eles não são preparados para a vida. É a disciplina que prepara os nossos filhos para a vida. Amém? Então a gente precisa sermos pais que disciplinam os filhos, né? Eu coloquei aqui, ó. Há momentos em que os espinhos são mais necessários do que a penugem. Disciplina não é ausência de amor, ao contrário, disciplina é evidência de um amor responsável, amém? Porque quem ama, educa,
Quem ama disciplina, quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama chama atenção. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, você está pegando o caminho errado. Isso daí não vai fazer bem para você não. Corrige, disciplina, chega junto, não é verdade? Chega junto, né? Provérbios capítulo 23, versos 13 e 14 fala assim, ó: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Esse versículo fala para nós 3 coisas muito importantes. Primeiro, disciplina não é a mesma coisa que espancamento. Amém? Disciplinar o filho não é espancá-lo, não é humilhá-lo publicamente. Isso não é disciplina, é humilhação mesmo. Tá? Então a primeira coisa que esse versículo ensina para nós é que disciplina não é espancamento. A criança entregue a si mesma, sem regras, sem freio, sem limite, vai se tornar um adulto problemático. A criança precisa de disciplina, ela precisa de regra, ela precisa de limite, porque senão vai se tornar um adulto problemático, um adulto sem freio, um adulto sem limites, e isso é terrível, né? Na vida adulta. Porque uma pessoa sem regra, uma pessoa sem limite, uma pessoa que não sabe obedecer, uma pessoa que não se sujeita à autoridade, né? E qual é a primeira autoridade que a criança se sujeita? É a autoridade dos pais, não é verdade? Ela já nasce debaixo da autoridade do pai e da autoridade da mãe. Então, se os filhos não se submetem às autoridades, não vai parar em serviço. Vai gritar com o patrão que nem grita com você, mãe, que nem grita com você, pai. Demissão na hora, e pior, por justa causa, né? Ainda sai com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Essa é a grande verdade, a realidade da vida, né? Então precisamos disciplinar os nossos filhos, né? Um indivíduo desregrado, indisciplinado, sem domínio próprio, morre precocemente e perde não somente a sua vida, mas perde também a sua alma. Quantos jovens morrem por causa de viver uma vida desregrada, indisciplinada, bebe demais, vai dirigir, bate o carro e morre, né? Só para você entender um pouco, né? E os exemplos aí são né? Infinitos. A disciplina tem como propósito refrear essa tendência do coração humano para o que é errado. A disciplina, ela estabelece limites, mostrando à criança com clareza a direção daquilo que é certo e daquilo que é errado, né? Mostrando o que é certo, mostrando o que é errado, mostrando aquilo que é precioso, aquilo que é vil, aquilo que ele deve dar valor, aquilo que ele deve desprezar, amém? Então a disciplina, ela ensina tudo isso na vida dos nossos filhos, né? Devemos amar de tal forma os nossos filhos a ponto de discipliná-los, amém? Vou repetir, devemos amar de tal forma os nossos filhos a ponto de discipliná-los. Porque uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos, sabe por que eu pego tanto no pé de vocês? É porque eu amo vocês. Porque se eu não amasse vocês, eu deixaria vocês fazer o que vocês quisessem. Amém? Mas como eu amo, é por isso que eu pego no pé. Tem que estudar, tem que ajudar em casa, tem que fazer as coisas. Amém? Porque eu os amo. A quarta lição aqui da águia, né? É o discipulado. O que fazer quando os filhos não entendem a voz do exemplo e nem a voz da disciplina? O que fazer? A águia toma uma medida radical. Ela pega o filhote, né, com as suas garras, arranca ali do ninho, né, e o atira das alturas para o chão. Olha como a águia é radical. Às vezes você pai, você mãe que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, é isso que está faltando na sua vida. Você precisa ser mais radical com esse seu filho, amém? Ele pode até ficar bravinho agora, ela pode até ficar bravinha agora, mas amanhã, lá na frente, vai agradecer. Pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado por aquela decisão radical que você tomou comigo, né? Às vezes, vou falar de namoro, né? Às vezes seu filho adolescente está tendo um namoro aí, todo dia briga, todo dia briga, todo dia briga. Você precisa, às vezes, pais, a gente precisa intervir. Você tem que chegar e falar assim, ó, acaba com esse namoro. Por quê? Porque se continuar insistindo e virar um casamento, com certeza vai terminar em divórcio. E eu acredito que como pai, como mãe, não é isso que você quer para os seus filhos, né? Então, às vezes, a gente precisa ser como a águia, a gente precisa ser radical, precisa intervir, né, com um pouco mais de força, claro, mas é uma força com amor, né, com firmeza, mas amor,
tá? Você chega junto, mas com amor. Não chega humilhando, não chega batendo, não chega gritando, mas aquela conversa mais firme. Olha, filho, você precisa mudar. Não dá mais para continuar desse jeito. Você precisa tomar uma postura, você precisa tomar uma decisão, você precisa trabalhar, não é verdade? Então tem que ter uma conversa assim, mais firme, né? E a águia, ela tem essa atitude radical, pega o filhotinho, leva nas alturas e joga o bichinho lá de cima, né? E ela faz isso várias vezes, né? Até que o filhote aprenda a voar. A lei da águia é: meu filhote tem que ser meu discípulo, né? Amados, para a águia, isso até pode funcionar, né? Você não vai pegar o seu filho e jogar lá de cima. Mas o exemplo que eu quero deixar aqui é radical no sentido assim, precisa ter uma conversa mais firme, sabe? Sabe aquilo que você precisa parar, como a gente costuma dizer no popular, você precisa parar de fazer vista grossa. Você precisa parar de fingir que não tá vendo o que tá acontecendo. Porque é essa atitude da águia. Ela não finge que não tá vendo. Ela toma uma atitude. Né? E às vezes, né, eu também sou mãe, não vou dizer que nunca fiz isso, tá? Não vou dizer que nunca fiz isso, já fiz isso. Mas o Espírito Santo de Deus me repreendeu, né, me chamou a atenção e falou: olha, você precisa intervir nessa situação. Não pode mais continuar desse jeito, né? Porque para nós pais é mais cômodo, é mais confortável fingir que não tá vendo, né? Ignorar, né? Finge que não tá vendo que ele tá chegando de madrugada toda noite, finge que não tá vendo que ele tá chegando embriagado, não é verdade? Mas não é isso que essa lição vem nos ensinar. A gente precisa tomar uma atitude, né? A vida exige não apenas instrução, mas treinamento, né? Nosso grande desafio como pais e mães é fazer de nossos filhos discípulos de Cristo. Amém? Discípulos de Cristo. Não meu discípulo, mas discípulo de Cristo. Porque a palavra de Deus fala, né? Sede, o apóstolo Paulo escreveu, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então eu tô sempre insistindo, pegando no pé dos meus filhos para eles seguirem a Cristo, para eles observarem a palavra de Deus, né? Por quê? Porque nós precisamos conduzir os nossos filhos aos pés do Senhor. Amém? Nós não podemos ignorar tamanha verdade, que a verdade é a eternidade, né? A gente não pode ignorar, a eternidade existe. A vida não acaba na morte. Hebreus capítulo 9, verso 27 deixa claro: depois da morte está ordenado a todo homem morrer, e assim que ele morre já entra em juízo. Então, decisão de salvação, perdão dos pecados, é a vida que você toma. De receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Confirmar essa decisão através do batismo nas águas, né? Viver na presença de Deus, uma vida de santificação, né? De sendo dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Essa é a verdade. A gente, principalmente nós que somos pais cristãos, né? Nós que cremos em Jesus Cristo, mães cristãs, pais cristãos, nós não podemos ignorar essa verdade. E a quinta e última lição é a lição da restauração, né? A águia não apenas lança o filhote no ar, mas também o ampara quando ele está prestes a cair e o segura antes da queda, né? Ela os restaura antes da ruína, né? Dá aquele susto, né? Joga ele, quando tá quase chegando perto do chão, ela vem por baixo, pega ele nas suas asas e o leva de volta para cima, e ela vai fazendo isso várias vezes até que ele bate as asas e começa a voar, não é verdade? A águia nos ensina que não devemos desistir dos nossos filhos. Ela vai fazendo isso até que o filhote aprenda a voar, né? Então a gente não pode desistir dos nossos filhos. Devemos ter paciência com eles e jamais abrir mão da vida deles. Se os seus filhos errarem, perdoa, porque quem que não erra? Lembra do exemplo de Jesus, das palavras de Jesus com aquela mulher que foi pega em adultério? Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós já fomos jovens, já fomos adolescentes. A gente sabe como que é viver essa fase. Então, quando eles errarem, a gente precisa perdoar, amém?
principalmente quando ele se arrependa, né? Quando ele se arrepende, né? Porque às vezes o filho e a filha vêm para você todo arrependido, você fala, é isso aí mesmo, porque eu tô com a razão, aí você acaba com ele. Não, quando ele vem até você arrependido, você fala assim, tá bom filho, o pai perdoa, a mãe perdoa, que bom que você entendeu, que bom que você, mas assim, com amor, sabe? Porque se você humilhar ele quando ele vier arrependido, você só vai fortalecer o orgulho, é aí que ele não vai se arrepender mesmo, aí que ele não vai se quebrantar mesmo, né? Então, se os seus filhos errarem, perdoa-os. Se eles fracassarem, restaura-os. Às vezes, eu coloquei aqui, ó, às vezes a melhor hora para os filhos ouvirem os pais é quando eles estão prestes a se despedaçar no chão por causa da queda, né? Às vezes é a melhor hora. E nessa hora, pai, nessa hora, mãe, quando ele tá ali, ó, quase para cair, às vezes já tá até no fundo do poço, né, como a gente costuma dizer, não é hora de você encolher os braços, não é hora de você cruzar os braços e ignorar o socorro que ele tá pedindo, não, muito pelo contrário, é a melhor hora para você entrar com a palavra, para você entrar com o exemplo, para você entrar com o conselho, para você entrar com a direção que Deus tem dado para você, amém? Então, quando ele está lá no fundo do poço, estendendo a mão, pedindo socorro, pega ele, puxa, traz para cima e aconselha, orienta, amém? Dá a ele o melhor que Deus tem dado para você, amém? Nossos filhos são herança de Deus, são filhos da promessa. Não geramos filhos para a calamidade, não geramos filhos para a morte, né? Como bem escreveu o profeta Isaías, né? Mas nós geramos filhos para serem descendência santa ao Senhor, amém? Então por isso que a gente não pode desistir dos nossos filhos, né? E não desistir dos filhos é não deixar de instruí-los no caminho do Senhor, não deixar de corrigi-los todas as vezes que eles errarem, mas essa correção tem que ser com amor, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, amém? E sendo o exemplo, né? E principalmente, não cesse, não pare de orar pelos seus filhos, amém? Não descanse e nem dê a Deus descanso em relação ao seu filho, em relação à sua filha, neto, né? Essa vida, né? Que você tem esse compromisso, né? De mãe, de instruir, de educar, de ensinar no caminho de Deus, na presença do Senhor, né? Depois você lê Isaías capítulo 66, versos 6 e 7, né? Onde o profeta fala para nós de não darmos descanso, ou seja, não pararmos de orar, de interceder até que Deus intervenha. Nós temos o exemplo de Lucas, né? Capítulo 18, verso 7, né? De insistir, porque Deus ouve, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Não pare de orar, porque Deus vai te ouvir na hora certa, no tempo certo, amém? Há tempo para todas as coisas, para todo propósito. E ainda que hoje seus filhos estejam longe de Deus, né? Vivendo fora do centro da vontade de Deus, fazendo coisas, né? Que você sabe que são abominação aos olhos de Deus, continue orando por eles, continue intercedendo pela vida deles, continue se colocando na brecha em favor deles, porque Deus vai operar, Deus vai trabalhar, porque Deus ele é fiel, amém? E mais, se você ama seu filho, Deus muito mais, não é verdade? Se você ama sua filha, Deus muito mais, né? Então lute por eles, pelos seus filhos, através da oração, interceda pela vida deles, né? Porque Deus em Cristo Jesus é poderoso para transformá-lo, para libertá-lo, para restaurá-lo, para salvá-lo e transformá-lo não apenas em seu filho, mas em filho de Deus, amém? Que é o que a gente mais quer. Eu sempre peço para Deus, Senhor, que os meus filhos não sejam apenas meus filhos, mas que eles sejam filhos do Senhor, que eles sejam filhos do Deus vivo, porque como filhos do Deus vivo, nascido e gerado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, estarão na eternidade, no céu, juntamente conosco, né? Porque Deus, ele é poderoso para executar a sua palavra, a sua vontade. Creia nisso, amém? Quero orar por você. Essa palavra ficou um pouco longa, um pouco extensa, mas o propósito é que Deus trate com você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e seu coração. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora
Nesse culto abençoado do Dia das Mães, eu quero orar por essa mãe, eu quero orar por esse pai, eu quero orar por essa vida, porque a palavra do Senhor, Pai, ela vem para os pais, né? A direção e a instrução vem para todos nós. E que eu lhe peço, meu Deus, essa manhã, a bênção do Senhor sobre essa mãe que está nos ouvindo, desse pai, e que esses filhos, ó Deus, que eles têm orado tanto, que eles têm intercedido tanto, que a graça do Senhor, o favor do Senhor, o poder do Senhor os alcance. E que essas vidas, esses filhos sejam libertos, sejam transformados, sejam revigorados, ó Deus, pelo teu poder, sejam libertos, Senhor, de toda opressão maligna, de todo o poder do pecado, e sejam salvos, ó Deus, pela fé em Jesus Cristo, para a glória e honra do teu nome. Que eles se tornem filhos do Senhor pela fé em Jesus Cristo, filho do Deus vivo, pela fé em Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. Pai, abençoe esse Dia das Mães nessa casa, nesse lar, nessa família, que seja um dia abençoado, um dia de alegria, um dia de paz pela presença do Senhor. Graças te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Feliz Dia das Mães, pastora Adriana. Obrigada. Te amamos. Deus abençoe. Obrigada. Um abraço. Obrigada.